glória a Deus, glória a Deus. Amados, ainda de pé, vamos para a meditação, que vai ser uma meditação curta esta manhã. Está em Romanos capítulo 1. Quando se fala de Romanos, nada é curto, né? Mas vamos tentar. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Amém? Podemos ler? Amém. Glória a Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Só até aí. Vamos orar novamente? Amado Deus, Pai querido, lemos a Tua palavra e agora pedimos, ó Deus, que o Senhor a esclareça para nós. Que o ensinador de justiça, o Espírito Santo de Deus, nos ensine e nos mostre as verdades contidas aqui. Ó Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso pensamento. Senhor, abra o nosso coração. Precisamos ser sensíveis, ó Deus, a entendermos o que o Senhor quer nos falar aqui. Ajuda-nos nessa compreensão. Pai, somos tão difíceis para compreendermos as coisas eternas e precisamos da Tua graça nesta hora para nos fazer entender aquilo que o Senhor quer nos falar. Sê comigo, meu Deus, que eu seja a Tua boca hoje, Deus, que eu não fale sobre Ti, mas que eu seja realmente a Tua boca. E para isso eu preciso da Tua misericórdia. Sou falho, ó Deus, sou finito, sou pequeno e preciso, Senhor, que o Senhor, neste momento, me tome em Tuas mãos. Ó Deus amado, não me deixe atrapalhar o que o Senhor pretende fazer aqui hoje, pois é no nome de Jesus Cristo que eu te peço desde já. Amém. Podemos sentar, queridos? Bom, é um dia, digamos assim, se é que eu posso falar desse jeito, é um dia triste, né? Porque é a nossa última reunião neste local. A partir do próximo domingo estaremos no nosso novo local. E já quero deixar de ponto aqui para o pessoal da internet, aqueles que nos quiserem visitar, fica na Rua do Matoso, número 31, no segundo andar. É um salão e tentamos fazer o mais confortável possível e agradecemos, tá, a presença de cada um que nos dê a honra da sua visita ali. Tá? Temos cultos às quintas-feiras, culto de oração às 19h30 e temos a escola dominical, bíblica dominical às 9h15 da manhã, nos domingos, tá? E logo a seguir, a partir das 10h15, 10h30, temos o início do nosso culto. Então, agradecemos aqueles que puderem estar lá. Então, estamos um pouquinho tristes, porque esse local aqui nos abrigou durante 2 anos. É uma casa de irmãos muito queridos, que nós amamos demais, e nós não temos como agradecer. Só na eternidade, só o nosso Jesus, porque eles abrigaram a Igreja de Deus durante esse período em que estávamos procurando um local para nós termos os nossos cultos públicos. Então, desde já, quero deixar aqui de público agradecimento à Dona Nilda, à Cláudia, ao Sr. Lorival, ao Fábio, pela gentileza de terem aberto as portas da sua casa para nós. Como igreja, agradecemos muito o que vocês fizeram, que Deus abençoe vocês, rica e abundantemente. Amados, vamos lá? Sentir vergonha é ter medo de romper vínculos. Todo mundo que tem vergonha de alguma coisa é porque ela teme romper algum tipo de vínculo, qualquer que ele seja. Medo de algo que fizemos ou deixamos de fazer
e que nos torne indignos de nos relacionarmos com outras pessoas. Por isso, vergonha é um sentimento intensamente doloroso, ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor, aceitação. Portanto, a vergonha é altamente intimidadora, perversa e não nos deixa avançar para o nosso alvo, que é Cristo. A vergonha está intimamente ligada à verdade, né, de nós sermos aceitos. É uma coisa inerente do ser humano, querer ser aceito dentro do seu círculo social, dentro da sociedade que ele pertence. E a vergonha é quando acontece exatamente no momento em que você não pode mais se relacionar por algum motivo. Alguma coisa te impede. Então aquilo traz vergonha para você. Nos versículos 16 e 17 que nós acabamos de ler, descrevem a ideia central de toda a epístola de Paulo aos Romanos. 16 e 17 é a ideia central da epístola inteira. Qual é a ideia central? A justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, através da graça de Deus manifestada pelo Evangelho. Então, o propósito da meditação de hoje, qual que é, meus irmãos? É levar-nos ao entendimento do poder de Deus comunicado a nós pelo seu santo Evangelho. Então, queridos, se nós conseguirmos entender a preciosidade do poder que há no Evangelho e que este Evangelho é o instrumento de Deus, dele poder comunicar ao homem o seu poder, então, meus irmãos, o objetivo da meditação desta manhã foi cumprido. Ah, Cleito, mas todo mundo sabe que o Evangelho é o poder de Deus. Nem todos sabem. Ou pelo menos fingem que sabem, ou pelo menos não sabem mesmo. Não sabem mesmo. Desconhecem a verdade do Evangelho. Tratamos a questão do sagrado, meus irmãos, eu sempre bato isso aqui, nessa mesma tecla, como o último item da lista. Não é a cabeça da lista, mas é o último item. E o Evangelho é a parte principal da nossa vida. É o que nos comunica com Deus, é o que nos comunica com a própria eternidade, é o que nos vai levar para a Nova Jerusalém. E aí, eu quero dizer para vocês que de uns tempos para cá, Deus tem me fomentado em cima desse negócio. Está mexido comigo nesse negócio, porque a questão da eternidade não é algo para ser tratado depois. A eternidade não é algo para você pensar daqui mais algum tempo. Daqui a pouco eu penso nisso, agora não dá. Eu tenho alguns motivos, algumas coisas para fazer. Gente, a eternidade é a principal coisa da existência humana. Nós precisamos entender que o pouquinho tempo que nós passamos vivos aqui nesse mundo não é nada, é um pingo no oceano diante do que nós vamos viver na eternidade, com ou sem Deus. Com ou sem Deus. O coração de um evangelista, de uma pessoa que realmente tem esse entendimento, ele arde com a possibilidade de um perdido passar a eternidade inteira no inferno. Não sai mais de lá, não vai mais sair dali. Se os nossos queridos não se converterem, vão para o inferno, e ponto final. E vão ficar lá a eternidade inteira. Nós vamos estar na Nova Jerusalém, mas os nossos queridos estarão no inferno. No inferno. Isso me traz um temor tremendo. Eu tremo nas bases quando eu penso sobre isso. Então o Evangelho é a única forma, é a única maneira e é o único poder que pode ser comunicado, poder de Deus que pode ser comunicado ao homem
é a maneira como Deus comunica esse poder transformador. Porque o que o Evangelho faz? O Evangelho nos transforma, ele nos muda, ele nos torna uma outra criatura. Como a Bíblia diz, tudo passou e agora tudo se fez novo. Você é nova criatura, as coisas velhas ficaram lá para trás. E agora você vive em novidade de vida. Só o Evangelho pode produzir esse efeito. E é esse entendimento, queridos, que nós precisamos ter. Porque tem gente aí fora que busca um lugar ao lado do Pai, fazendo boas obras, procurando ser bonzinhos, quando isso deveria ser o dever de cada um de nós. Não fazendo desacertos, tendo uma vida sóbria, ajudando, enfim, sendo um bom cidadão. Tem gente aí fora achando que isso vai levá-los para junto do Pai. Ou então pensando assim, bom, eu não faço bem, mas também não faço mal algum. Eu fico aqui no meu canto, não atrapalho ninguém, não interfiro na vida de ninguém. Quanta gente assim que eu conheço, meu Deus, muita gente assim. Entendem o problema? Eles vão para o inferno. Aí não importa se é seu pai, se é sua mãe, se são seus filhos, né? Então é complicado isso, queridos, muito complicado para nós ficarmos calados. E aí nós temos a chave, nós temos o poder de Deus comunicado a nós, né? Que já produziu seus efeitos, e o povo lá fora está sem isso, ou pelo menos com o entendimento errado. Eu queria dizer para vocês que Deus me mostrou alguns pontos dentro desses dois textos que eu queria compartilhar com os irmãos. É uma meditação muito simples, mas extremamente profunda para nós, que nós precisamos aplicar na nossa existência. Então, o que leva alguém a se envergonhar do Evangelho? Existem casos assim, vários. Muita gente se envergonha. Eu já me envergonhei várias vezes. E o que nos leva a fazer isso, irmãos? Sentir vergonha, no texto diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo está falando exatamente o contrário. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque existe a possibilidade, ou aqueles que se envergonham. Então, lá no texto em Lucas, capítulo 12, 51 a 53, nós lemos o seguinte: cuidai vós, que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Palavras que saíram da boca do próprio Jesus, registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 12, de 51 a 53. Em Romanos, no capítulo 12, verso 2, lemos assim: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sentimos vergonha quando nós somos confrontados pela palavra de Deus e não estamos dispostos a romper com os vínculos da nossa vida de outrora. E temos que tomar muito cuidado com isso, queridos. A própria Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 4, adúlteros, vós não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago 4, 4. Amados, nós vivemos em um mundo polarizado hoje. Nós temos defensores de diversos tipos de ideologias. A verdade passou a ser relativa.
Ou seja, o que é verdade para um não é verdade para o outro, a mesma verdade para o outro. Temos zilhões de posições, pessoas posicionadas dentro dos seus próprios conceitos. Só que a Bíblia é a verdade e tudo que está escrito nela continua sendo verdade, continua sendo o princípio eterno e pétreo, ou seja, não pode ser mudado. É a única verdade. Jesus mesmo afirma isso quando ele diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então ele não é uma verdade ou faz parte de algumas verdades, não, ele é a única verdade. Então não existe nenhum tipo de verdade estabelecida fora de Jesus, nós sabemos disso. Então onde é que está o problema da rejeição? Porque se já sabemos que a vergonha ela vem em decorrência do medo de sofrer rejeição, então nós precisamos ter o seguinte entendimento: Jesus falou o quê? Ele disse: olha, eu não vim para trazer paz, eu vim com a espada. E aí ele mesmo afirma: dentro da sua casa, seu pai vai estar contra você, a sua mãe vai estar contra você, você vai estar contra a sua mãe, seus irmãos vão estar contra você, e isso está estabelecido dentro da menor célula da sociedade, que é o nosso lar. E Jesus fala que, infelizmente, não porque ele queira isso, mas porque o mundo está mergulhado nessa verdade relativizada, é que isto vai acontecer. Então, rejeição, meus irmãos, faz parte do cristianismo. Não temos como conciliar as duas coisas. Todo cristão precisa saber disso e precisa entender isso, precisa ter isso no sangue. Isso tem que fazer parte das células do corpo dele. Ele precisa ter o entendimento de que ele nunca vai se ajustar nesse mundo. Ele vai ser rejeitado 24 horas por dia. Se você não for rejeitado na sua casa, tiver a felicidade de ter um lar cristão, onde todos professem a mesma fé, você será rejeitado no trabalho, com toda certeza. Tua chefia direta, teu colega que está do teu lado, né? Então, a pessoa, quando ela aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e passa a caminhar junto com Ele, ela não faz mais parte da vida de antes, né? O happy hour, no final das tardes, meu Deus, quantos happy hours eu participei. E vai chegar o dia que os caras não vão te chamar mais, não. O cara não bebe cerveja. O papo dele é só sobre Jesus. Só sabe, a única conversa desse cara é Jesus, Jesus o tempo todo, né? Ou então a gente não pode ter uma conversa jocosa, a gente não pode falar uma palavrinha feia, não podemos falar da noite depravada que nós tivemos no dia anterior, porque o ambiente, o cara atrapalha. Você vai ser rejeitado, meu amigo. Não tem como você conciliar interesses. Jesus falou: aquele que insiste na amizade com o mundo, torna-se, olha só, torna-se, é imediato, é consequência. Você quer insistir na amizade com o mundo, então você vai ser inimigo de Deus. Ponto final. Então, rejeição faz parte da nossa vida. E à medida que os anos vão avançando, essa rejeição vai ficando pior. A ponto da Bíblia declarar que um dia o mundo nos odiará. É o que está escrito na palavra, não estou inventando nada, está lá, para quem quiser ler. O mundo todo, não vai ser uma coisa setorial, regional, não. A Bíblia afirma, se você for daqui para Paris, quando você chegar lá em Paris é cristão, acabou contigo. É isso que nós precisamos entender. O auge, o ápice desse caminhar com Cristo é exatamente isso que está escrito na palavra. Seremos odiados de todas as nações. Está escrito na palavra de Deus. Queridos, então a gente não pode ter medo de ser rejeitado. Quando a gente bater na porta,
para falar do amor de Cristo para alguém, e esse alguém, como fizeram com a gente há pouco tempo atrás, não quero não, nem não, vai embora, não sei o quê. Amém, glória a Deus. O que foi que Jesus falou para os discípulos quando ele os enviou, né? Jesus falou para os discípulos que isso iria acontecer, e aconteceu. Quando vocês entrarem numa casa e desejarem a paz para ela, e eles rejeitarem, então vocês tomem a paz de volta para vocês, limpem a poeira dos vossos pés e continua o teu caminho, a tua missão, continua evangelizando. A rejeição está no pacote, queridos, está no pacote. O que eu lamento profundamente é que muitos cristãos do nosso tempo, no momento que nós estamos vivendo, estão se associando de forma assim cabal com o mundo, aceitando os seus conceitos, os seus princípios, a própria amizade do mundo. Estão se juntando essas pessoas. Por que o ecumenismo é contrário à palavra de Deus? Por exatamente isso. Porque só existe uma verdade. E se você se candidata a ser o portador desta verdade, se você se candidata diante de Deus com a responsabilidade de levar este evangelho, então, meu irmão, lamento profundamente te dizer, o mundo será o teu inimigo. E ponto final. Então nós não podemos ter rejeição. Não podemos ter, digamos assim, esse direito, né, a reclamar. Não, quando você aceita Jesus, de cara você aceita essa parte do pacote. Jesus nunca deixou ser intimidado pelos pensamentos pregados em sua época. Pelo contrário, ele calou a boca de todos os seus interlocutores com a verdade. A partir do momento que decidimos por Cristo, o mundo nos rejeitará. Isto é automático. Nosso círculo social irá se dissolver gradativamente. Você vai ver que os seus amigos, você não tinha amigos. A coisa boa aí é isso, tá? Quando você começa a ver quem é teu amigo de verdade. Seremos abandonados pelos nossos amigos e também pela nossa família. Esse tipo de situação, meus irmãos, faz parte da nossa jornada cristã. Então, eu não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo, tá? Por causa do medo da rejeição, já que a vergonha, ela é consequência disso. Simplesmente, meus irmãos, porque quando eu aceito a Jesus, eu estou naquele momento sendo comunicado, a partir deste momento você é meu, não é mais deste mundo. E ponto. Então você agora não tem parte mais nenhuma com eles. E aí quando o Senhor fala assim, fugir do meio deles, sai rápido daí, e você obedece o Senhor nesse sentido, e deixa as práticas de outrora para trás mesmo, lá atrás, para nunca mais serem lembradas, então, meus irmãos, prepare-se, porque é como viver um peixe fora d'água. Então não há conciliação. Precisamos, apesar que isso é tão notório, é tão óbvio, né? Se você for avaliar bem, é tão óbvio isso, mas infelizmente fechamos os nossos olhos diante disso. Se você tem comunhão com Cristo, você não tem nenhum tipo de comunhão com esse mundo. Você não tem como participar das coisas desse mundo. Por isso a santidade, queridos. Por isso santidade, e Deus requer que nós sejamos santos. Precisamos ser, nesses últimos dias, temos que ser santos, diferentes. Santidade é ser diferente, é não ser a mesma coisa, é você estar separado para alguém que você ama, que você se dedica, alguém que é responsável pela tua vida, que faz tudo por você, que te mantém vivo de pé, porque tudo vem dele. Bom, e quanto aos nossos posicionamentos, que é importante eu falar sobre isso também. Amados,
O nosso posicionamento é o posicionamento bíblico, é o que está na palavra de Deus, não o que está sendo falado aí fora. E se alguém chega para você e pergunta a sua opinião, ou te indaga a respeito de qual é o seu pensamento, por exemplo, sobre relacionamento homoafetivo, a tua resposta é uma só, querido, é a bíblica, não é a vontade de Deus, isso é pecado. Ah, mas a lei de Deus é maior. A lei de Deus é maior. E aí, meus filhos, precisam de muita coragem. Num mundo onde as pessoas estão prendendo aqueles que de público declaram esse tipo de pensamento. Se alguém chega para você e fala, ah, mas a mulher tem direito sobre o seu corpo e a criança é apenas uma extensão dela, então ela faz o que ela quiser, e aí defendem a causa do aborto, nós temos que nos posicionar e dizer, aborto é assassinato, é contra a vida, e Deus abomina isso, abomina, Ele abomina. E aí as pessoas falam, mas que isso, Cleiton? É pecado, é pecado. Aborto é pecado, homossexualidade é pecado. E qualquer tipo de ideologia que está sendo colocada no mundo agora, ideologia de gênero, que diz o seguinte, hoje nasce uma criança, ou ela nasce com um pênis, ou nasce com uma vagina. Mas só lá na frente que vai saber, se ela vai escolher se vai ser homem ou se vai ser mulher. Isso é o que a ideologia de gênero prega. E tem gente que acha que não é bem. Não, é isso que a ideologia de gênero prega. E tem muito crente sendo enredado por esse tipo de coisa, aceitando esse lixo que é pregado aí fora. Quando a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Simples assim. Entendem? Porque nós vamos ser rejeitados, vamos ser presos, vamos ser martirizados, vamos ser mortos, vamos ser odiados por todas as nações, porque quando nós aparecermos ou ainda estivermos no cenário, vamos incomodar, irmãos, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, que as coisas estão patentes diante dos olhos de todos os homens. Todos eles conhecem a verdade. A verdade está inerente no coração de cada ser humano. Só que nós vamos fazê-los lembrar que existe um Deus, que existe uma única verdade, mesmo a despeito do que eles preguem. E por isso a nossa presença vai incomodá-los. A nossa presença vai incomodá-los profundamente. Seremos pessoas malquistas. Passaremos a ser criminosos, porque defendemos a verdade bíblica e a verdade do mundo é que é lei agora. E isso já começou. E eu fico imaginando quando é que nós vamos acordar. Vamos acordar para esta realidade de que isto já começou. E que agora estamos caminhando grau a grau até chegarmos lá no ápice, na temperatura máxima de toda essa convulsão diabólica espalhada no mundo inteiro. Então nós não podemos ter medo de rejeição. Não podemos ter medo de falarmos a verdade, de nos posicionarmos, de olharmos nos olhos do nosso interlocutor e dizer para ele, isso é pecado. Está errado, não é bíblico. Ah, mas a Bíblia... Não interessa o que você pensa da Bíblia. O que você pensa da Bíblia não vai anular o que ela é e o poder que está nela. E por que o cristão não deve temer a rejeição? Paulo diz, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Os cristãos romanos moravam no centro do maior poder do mundo da época. Para pensar nisso. Se coloca lá em Roma agora, no tempo do Império, quando Roma dominava o mundo inteiro. Periodicamente, viam as entradas triunfais das legiões romanas, trazendo os seus inimigos acorrentados, vencidos como escravos, e os seus espólios apresentados diante do seu imperador, como prova de que eles eram invencíveis. A igreja de Roma, ela estava dentro desse contexto. Tempos em tempos, eles viam as legiões romanas portentosas, o maior exército do mundo. Não tinha exército que vencia os romanos. Eles tinham técnicas exclusivas de combate que nenhuma nação na terra na época tinha desenvolvido. Eles tinham tecnologia, eles tinham soldados que davam a vida por aquilo que eles faziam. Gente comprometida, generais, tremendos estrategistas. Ninguém vencia o exército romano. Por isso, se tornaram o maior império do mundo. Agora para imaginar a igreja dentro desse seio, nesse meio. Tentem imaginar, meus queridos, a igreja vivendo esse momento. Paulo chega e diz assim: olha, tem um poder maior do que esse. Existe um poder maior do que esse, o poder de Deus. Agora, tenta imaginar para esses cristãos romanos ali nas suas congregações, porque eram mais de uma que tinha ali em Roma, tentando conciliar isso, vendo todo aquele poderio bélico monumental, tá? Vendo toda aquela situação diante dos seus olhos, e, ao mesmo tempo, um servo de Deus, o apóstolo Paulo, chega diante desta mesma igreja e diz: tem um poder maior. Aqui está o que eu achei. Tem um poder maior. Tem algo muito mais valoroso, muito mais portentoso, tá, do que esse poder. Como é que você acha que ficou a cabeça deles? O apóstolo Paulo, na contramão de tudo isso, afirma: existe um poder infinitamente maior. Existe o dunamis de Deus. Dunamis é, no grego, poder. O poder inerente que reside em Deus pela virtude da sua natureza. Paulo diz: olha, não tenham medo de serem rejeitados, porque o poder de Deus é infinitamente maior do que tudo isso que vocês estão vendo aí. Por isso, queridos, que nós não devemos desprezar este evangelho, porque é a única forma de Deus comunicar este imenso poder transformador na vida do homem. E nós somos os agentes disso. E nós temos que crer nisso. Nós temos que crer nisso com toda a força do nosso coração. Lá em Isaías 40, a gente tem uma palhinha muito pequena, se é que um profeta pode descrever a imensidão desse poder, mas eu acho esse texto magnífico. Depois vocês leiam Isaías 40 todo, e ele traz uma visão pálida, tá? Porque nenhum homem vai conseguir descrever isso com exatidão. Mas lá a partir do verso 12 nós lemos o seguinte, verso 12, Isaías 40, 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros com balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor como o seu conselheiro,
o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações, preste atenção nisso, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, e nem os seus animais bastam para os holocaustos. Verso 17. Todas as nações são como nada perante ele, e as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com o que o comparareis? Com quem a gente pode comparar Deus? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Meus irmãos, eu fico imaginando Isaías, o sufoco que ele passou aqui para tentar descrever o que ele estava vendo. Não dá para você colocar em palavras. Não dá. Então ele colocou do jeito dele. Do jeito que ele podia colocar. Não tem nada, meus irmãos, comparado a Deus. Em força, em majestade, em glória, em poder. Quando Deus quer fazer alguma coisa, aquela coisa vai acontecer. Não interessa se vai pegar os exércitos do mundo inteiro. Gente, é o que ele diz. Nós somos como pó em cima de uma balança. Poeira. Pode juntar todas as armas nucleares deste mundo. Não vai acontecer nada. Deus é Deus, acima de tudo. Então, Paulo está dizendo aqui para eles, tem um poder maior. Ele chega para os romanos e diz, há um poder maior. Existe um poder zilhões de vezes maior, e é com este poder que você tem que se preocupar, não com o poder do homem. Então você não vai ter medo da rejeição, e nem vai temer a rejeição, porque o poder que está em você é muito maior. O máximo que podem fazer com você é te matar, e a si mesmo, se Deus permitir. Podem te tripudiar, podem te humilhar, podem te cortar, fatiar você igual presunto. Tudo isso pode acontecer, claro. Mas a tua alma, eles não vão tocar. E você vai estar com o Senhor nos céus. Gente, esse sentimento era que dominava o coração do cristão do primeiro século. Camarada, ele saía de peito aberto, fazia igual Estevão fez. Saía de peito aberto, fazia igual Pedro e João, quando estavam lá no Sinédrio. Os juízes, os poderosos locais, dizendo para eles, vocês não vão fazer isso. Ah, nós vamos fazer sim. Nós vamos fazer sim. Lá no verso 24 desse texto que eu li, e mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como pragana. Pragana é aquele mato seco, né? A quem, pois, me fareis semelhante? Novamente, a quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o justo, Deus no caso. Verso 26, levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas.
Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, e por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Ele é o Senhor dos exércitos. Ah, sim, esse é. Deus é o Senhor dos exércitos. E o exército dele, um anjo só um anjinho, mais simples dele, faz um estrondo tremendo. Bastou 2 para destruir duas cidades. Bom, e por último agora, para encerrar a nossa meditação, em que consiste este Evangelho? Falamos que não devemos nos envergonhar dele, porque ele, quando aceitamos a Jesus, aceitamos também o fato de sermos rejeitados. Falamos que este Evangelho comunica o poder de Deus. E como é que é esse poder de Deus? É de acordo com o que lemos aqui agora. Agora, qual é a matéria, qual é o material que consiste esse Evangelho? De que ele é feito? E pouca gente entende isso. Infelizmente, pergunta para qualquer cristão, poucos saberão responder o que verdadeiramente é o Evangelho. No texto de Romanos 1,16, Paulo define que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Definição simples do Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a transformação da vida do homem. Agora, como é que isso funciona? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho é o próprio evento de Cristo, ou seja, o Cristo crucificado, sua obra completa da cruz. Sobre isso, o mesmo Paulo dá mais detalhes, dessa vez escrevendo aos Coríntios. Paulo fala que é pelo Evangelho que somos salvos, pois o Evangelho é a mensagem de que, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 6, eu vou ler apenas um versículo. Mas ali está muito claro, tá? Como é que funciona o Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus morreu por nós, verdade, foi crucificado, a história prova isso. Jesus foi sepultado, verdade, o túmulo está lá. Até hoje, para quem quiser ver. Jesus ressuscitou. Verdade, porque mais de 500 pessoas viram ele ressurgir. Essa é a essência do Evangelho. Tudo isso predito na própria palavra. O Evangelho é a única forma de Deus comunicar o seu poder transformador ao homem. Não há outra forma, caminho, meio, jeito disso acontecer. Não adianta trilhar outros rumos para fazer com que a mesma coisa que a obra do Evangelho faz. É impossível. Não existe. Paulo diz também, deixa eu ler o texto, é até bom a gente ter uma noção. A partir do verso 1. Também vos notifico, irmãos, isso é 1 Coríntios 15, tá? Verso 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou anunciado. Se não, é que creste em vão. Outra coisa importante também, este Evangelho, ele tem um perfil único, uma única forma, uma única maneira de ser aplicado e um único jeito de se crer. Se você crer em um Evangelho que fale coisas diferentes do que o Evangelho pregado na Bíblia, a Bíblia diz aqui é que você creu em vão. É inócuo o que você está fazendo. Então, quantas pessoas hoje estão ouvindo
algo que dizem que é evangelho e não é, elas não, conforme a Bíblia está dizendo, elas estão crendo em vão. Não vai servir de nada para elas, não vai levá-las para o céu, vão levá-las para o inferno. A verdade é essa. Porque se eu não creio no evangelho da forma correta, e a Bíblia diz, se eu creio em um evangelho diferente, e o que eu creio é o que me leva para o céu, o evangelho diferente vai me levar para onde? É uma conclusão lógica. Verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6, lemos Paulo, glória a Deus, lemos Paulo falando o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho. Olha só como é que Paulo coloca, o outro evangelho. Então existe um outro evangelho? Claro que existe. Nós temos um montão deles por aí. Evangelho da prosperidade, o evangelho da autoajuda, de que você pode tudo. Você é o gigante, você é o gigante de Deus. Ainda fala assim, você é o príncipe de Deus. Então, meu amigo, ou então, você é a segunda voz do universo. Como eu vi de uma igreja enorme, que tem no Brasil inteiro. Não é igreja neopentecostal, não. Teve a ousadia, o seu titular dizendo, nós somos a segunda voz do universo, se Deus se calar, a gente fala, não tem problema nenhum. Deus cala, mas a gente entra no circuito e resolve. Irmãos, estou falando de algo que eu ouvi. São esses os evangelhos que estão aí. Paulo está se referindo a eles, quando ele diz outro evangelho. O qual não é outro. Aí Paulo diz, não é outro evangelho. O que é então, Paulo? Mas há algum que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Transtorno, irmãos. O que está aí fora é transtorno, não é evangelho. E é Paulo que está dizendo isso. E quando ele chega aqui no versículo 8, ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Quantos púlpitos amaldiçoados nós temos ali, queridos? Quantos púlpitos amaldiçoados nós temos nos nossos dias hoje? Quanta gente comendo comida estragada porque um outro evangelho está sendo pregado, mas não esse que está na Bíblia. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E é isso que está acontecendo aí fora. Pessoas, púlpitos, querendo agradar a sua audiência, querendo falar coisas bonitas, para que a sua audiência não fuja dali. Enquanto o evangelho é puro confronto. O evangelho é puro confronto. A Bíblia é puro confronto. Não tem como você abre a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, o Senhor fala contigo. E como você é carne, é carnal, tá? E cai em pecado e faz coisas desagradáveis, o Senhor tem que apontar para você se corrigir. Imagine o pai que nunca corrige um filho. Que desgraça de filho ele vai ter lá na frente. E Deus não quer isso conosco. Evangelho é confrontador. Ele chega e fala assim, ou você se arrepende dos seus pecados, ou você vai para o inferno. Não tem outra mensagem.
Não, meu irmão. Jesus te aceita como você... agora existe para mim, o evangelho do poliamor, né? Vem do jeito que você está e continue do jeito que você está. Não precisa mudar nada, né? As igrejas inclusivistas, né? Que para não perderem membros, aceitam a pessoa do jeito que ela está e ela pode ficar do jeito que quiser ficar. Aonde isso está na Bíblia? Aí, agora, eles não encontrando mais nada que balize as suas doutrinas, chegaram ao absurdo. Não, a Bíblia tem que ser atualizada. Por que ela tem que ser atualizada? Porque precisa conter nela princípios que balizem essas doutrinas. Na Bíblia que o Senhor Jesus escreveu, que o Espírito Santo escreveu, não tem isso. Então vamos mudar. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gente, isso é lindo demais. Paulo, ele quebra qualquer tipo de vínculo com as coisas desta terra, quando ele fala da palavra de Deus. Ele diz, esse livro é altamente espiritual, e só podia ser escrito por alguém muito acima de mim, muito acima de da mente mais brilhante desta terra. Então eu recebi de quem? Eu recebi diretamente de Jesus, o ser mais impressionante que esse mundo já viu. O outro evangelho é segundo os homens, mas o verdadeiro evangelho que Paulo pregou e que está registrado na Bíblia é segundo a revelação de Cristo. Em Romanos 1,17 ele diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Uma melhor tradução dessa parte, dessa frase, seria, aquele que é justo pela fé terá vida. Aquele que é justo pela fé terá vida. Como é grandioso o papel da fé para a justificação do homem na vida daquele que ora e vive aos pés de Cristo. Aqui Paulo afirma que a justiça de Deus no homem é apontada pelo Evangelho de Cristo. Então nós precisamos entender, queridos, que quando Paulo fala aqui no 17, quando ele diz assim, porque se descobre a justiça de Deus de fé em fé, é preciso que a pessoa que não tem Jesus entenda uma coisa: na condição que ela se encontra, ela vai para o inferno, ela está condenada. A Bíblia diz que aquele que não crê em Cristo já está condenado, você já entra no não, entendeu? Você já está no não. O inferno já é o teu lugar. Quando nós nascemos, o único direito que nós temos é de ir para o inferno. Ninguém fala isso e precisa ser falado, lembrado a cada dia, porque não há nada que você possa fazer para mudar essa condição. Simples, nós não temos nada, nenhuma possibilidade, não existe em nós nenhum meio para que nós possamos mudar esse quadro. Estamos fadados ao inferno. Aí o que acontece? Vem alguém e fala do poder de Deus para você através do Evangelho. Vem alguém, olha para você e diz assim, ó, tem jeito? Quer se tornar uma nova criatura? Quer ter uma vida mudada? Não é uma vida regada, porque é outra mentira. Venha para Jesus e tenha uma vida regada. Tem uns que ainda botam um letreiro enorme assim, não sofra mais. E quem falou que crente não sofre? Aonde é que está escrito na Bíblia? Eu só vejo gente sofrida aqui, do Gênesis ao Apocalipse, todo mundo sofrendo. E aí chega alguém e diz para você, tem jeito, tem solução, você pode mudar a sua vida.
Aceita Jesus. Deixa o poder dele migrar para dentro de você. Deixa o Espírito Santo mudar o seu interior, mudar a sua natureza, se transformar. E aí você passa para uma condição que você não estava antes. Por quê? Porque naquele exato momento, o milagre da justificação, que é promulgada na fé em Cristo, o milagre da justificação, que está explicitada no Evangelho, acontece. Ou seja, Jesus toma de nós, tira de nós aquilo que estava nos levando para o inferno e imputa a nós a sua justiça. Não é algo que fazemos, é algo que Deus faz, que Cristo faz. Então passamos a ter a justiça de Jesus em nós. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz faz parte da nossa vida agora. Independentemente se nós estamos aqui selados nessa carne maldita, independentemente das circunstâncias que nos cercam, somos justos diante de Deus. É uma lei de Deus, e isso está no Evangelho, e o Evangelho tem que ser comunicado desta maneira, para aquele que crê possa ser transformado por ele. E é o que Paulo está dizendo aqui, e ele fala isso, da justiça da justiça de Deus, de fé em fé. O que quer dizer isso? Que isso é progressivo. Isso vai te inundando, tem um início, mas depois esse rio começa a jorrar, a transbordar dentro de você, começa a te mudar, te fazer uma pessoa diferente. Você começa a enxergar coisas que você não conseguia antes. Você quer buscar a face de Deus o tempo todo. Você quer se aproximar dele. As realidades do céu passam a ser o centro da sua vida, não as realidades deste mundo. O cristão verdadeiro é como Davi diz, porque está registrado na Bíblia. Ele diz o quê? Ele diz que a pessoa que está firme com Deus não se atemoriza de más notícias. Nós não andamos pela vista, irmãos, andamos por fé. Andamos por fé. Como é grandioso o papel da fé para a justificação do homem na vida, daquele que ora e vive com ele. Aqui Paulo afirma que a justiça de Deus, no homem é apontada pelo Evangelho de Cristo, ou seja, ao crermos no sacrifício expiatório de Cristo, ele toma sobre si mesmo as nossas injustiças, o nosso pecado, o nosso débito com Deus. Isso é importante, meus irmãos, que as pessoas entendam. Isso está explicitado no Evangelho. É troca de condição. E na contrapartida, Jesus imputa a sua justiça. A partir deste momento, somos justificados por Deus e Ele nos torna justos para si. Estava vendo, eu quero até dar esse testemunho, vou encerrar com ele. Eu estava vendo um filme sobre a biografia de John Wesley, né, o fundador do metodismo no mundo. E assim, bem em linhas gerais, rápido mesmo, a história conta de um homem piedoso, um homem formado pelo clero da igreja inglesa, com todos os princípios contidos ali, mas que esse clero, tá, ou melhor, que esses métodos, essa maneira como ele aprendeu, contemplava a seguinte maneira: ele precisava fazer algo para se justificar diante de Deus. Ele precisava fazer muitas obras para alcançar a salvação diante de Deus. Isso perseguiu a vida de Wesley durante um longo período da sua existência. Ele chegou a fazer missões em outras terras, tá, com esse tipo de pensamento. Então o que norteava Wesley era a quantidade de obras que ele tinha que fazer para ele se aproximar de Deus. Muito bem, o que isso provocou dentro de Wesley?
uma insatisfação sem tamanho. Ele ficou completamente insatisfeito, ele não tinha paz. Aí aconteceu uma cena muito curiosa. Ele foi numa reunião, num culto. Chegando lá, ele viu o seguinte testemunho. O cara, ele estava dizendo assim, que antes dele aceitar Jesus, ele surrava a mulher dele toda noite, depois de se embriagar. Então era lei. Ele bebia, ia em casa e batia na mulher, toda noite. Wesley olhando aquilo, aí esse cara chega e simplesmente diz, mas eu encontrei Jesus e entrou paz no meu coração. Ele largou, ele saiu do culto, revoltado, cuspindo marimbondo, porque na cabeça dele funcionava assim. Aí ele vai para um amigo e começa a reclamar com o amigo dele, dizer, como é que pode? Aquele servil, aquela pessoa impiedosa, terrível, aquele bêbado, chega em pleno culto e diz que tem paz no coração dele, e eu aqui, que faço a obra de Deus, que faço missões, que vou fazer isso, que faço aquilo outro, eu não tenho essa paz. Aí um amigo dele, entendendo bem o quadro dele, já um amigo transformado, tenta explicar as coisas para ele, mas ele não aceita, mas o recomenda a ir a uma outra reunião. E nessa reunião, ele vai, dias depois, e chegando lá, o pregador estava falando sobre a justificação, que é o que o Evangelho prega. E naquele dia, caíram as escamas dos olhos dele, e ele entendeu que não era o que ele tinha que fazer, mas era o que Jesus fez, que não eram os seus méritos, mas eram os méritos de Cristo. E quando ele compreendeu isso, naquele mesmo instante a paz entrou no coração dele. Quero que vocês entendam o seguinte: esse foi um grande divisor de águas na vida de um homem piedoso. Ele era um homem piedoso, estava sinceramente enganado, sendo acorrentado por Satanás com um pensamento completamente equivocado. Bom, qual foi o resultado dessa transformação, queridos? Qual foi o resultado dessa transformação? Bom, o resultado é que na época de Wesley, de 4 pessoas, 60 mil nos Estados Unidos passaram a acompanhá-lo. No Brasil hoje, eles são mais de 210 mil pessoas. Hoje, no mundo, são alguns milhões, provenientes de um homem, da fé de um homem que mudou, que se transformou mediante esse poder. O que eu quero dizer para vocês, e qual é a conclusão que nós chegamos, mas antes da conclusão, vamos falar sobre Efésios 2, versículo 8, muito conhecido de todos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Lemos isso todo o tempo, constantemente. Chegamos até a falar disso para outras pessoas, mas isso não é carne em nós. Não é carne em nós. Jesus já fez a sua obra em nossas vidas. Agora devemos levar essa mesma mensagem para outros, ou que estão fazendo como Wesley fez no passado, ou aqueles que nem mesmo sabem que existe uma coisa dessa. A conclusão que nós chegamos, meus irmãos, está lá em Atos capítulo 4, a partir do verso 7. Lemos assim: e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Essa cena é quando Pedro e João são usados pelo Senhor Jesus, curam aquele paralítico à porta do templo. Esse camarada entra dentro do templo junto com eles, cria-se um alvoroço enorme. Aí os soldados, a soldadesca do templo, toma Pedro e João, leva-os para o sinédrio para serem julgados. Esse é o contexto. Lá no versículo 11 diz, Pedro toma a palavra e diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores,
a qual foi posta por cabeça de esquina. Verso 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aí pula para o 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Isso aí é quando um membro do Sinédrio chega para ele e diz assim: olha só, vou liberar vocês, mas vocês estão proibidos de pregar em nome desse Jesus aí. Proibido de falar dessa palavra. Isso vai acontecer com a gente, tá? Está pertinho. Mas preste atenção. Olha o que o Pedrão responde. Ele diz: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, esta é a conclusão da mensagem de hoje. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Diante de tamanho poder transformador, diante da verdade, a Bíblia diz que todo sofisma, ele cai diante da verdade de Deus. É o que a Bíblia diz. Quando nós falamos a verdade, liberamos luz em cima da pessoa. As trevas saem, elas se dissipam. Eu estava vendo um debate entre essa Honda, essa pastora que defende, né? Ela é homossexual, pastora, né? E tô nem aí se vai ser veiculado, mas o que você fala? Tá? E ela estava lá no debate e diante do seu oponente, pastor César, e ela tenta colocar ali, tá? Foi ela que falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Por que ela disse isso lá no debate? Porque ela não se sustentou com seus argumentos diante do que César falou. Entendem isso? Ele liberou luz em cima dela. As trevas se dissiparam. Ela ficou sem os seus alicerces. Aí o que restou para ela? Falou: tá, isso aí tem que ser mudado. Isso aí tem que ser mudado. Queridos, é para esse mundo que nós estamos caminhando. É para esse mundo que nós estamos indo. Então nós precisamos entender isso. O Evangelho é o poder de Deus de fato. Temos que andar segundo esta verdade. Amém, queridos? É o nosso grande desafio para esse ano de 2022. Eu já falei isso para vocês, tá? Eu vou andar e espero que vocês também andem junto comigo, me ajudem nisso, para que nós andemos nessa verdade. Liberar este Evangelho, falar com ousadia, como Pedro e João falaram aqui. Muito mais importa obedecer a Deus do que vocês. Não estou nem aí para você. Ah, não pode. Não estou nem aí para ti, meu irmão. Segue o teu caminho então. Eu vou seguir o meu, falando do amor de Deus. Amém? Vamos ficar aqui.